Você sabia que nesse exato momento existem profecias de Jesus que estão sendo cumpridas? Olá, tudo bem? Renato, do Instituto Melhor de Nós aqui. No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre 3 profecias de Jesus que estão se cumprindo agora, tá? Estão se cumprindo nesse exato momento. Se o vídeo foi interessante para você, gostaria de pedir que possa estar se inscrevendo no canal, deixe o like também para estar nos fortalecendo. Alguma dúvida, algum questionamento, coloque nos comentários que eu vou procurar estar lendo e respondendo tudo para você, ok? Então vamos lá. 3 profecias de Jesus que estão se cumprindo nesse exato momento. Fiz um mapa aqui para estar nos guiando. Vou mostrar para você então as 3 profecias de Jesus que estão se cumprindo nesse momento agora. E este tema, ele é um tema muito sério porque estamos lidando com um assunto chamado de escatologia. E qualquer coisa errada que interpretarmos, nós corremos o risco de perdermos a nossa salvação. É isso mesmo, tá? Qualquer coisa que a gente às vezes interpreta errado da Bíblia, dependendo da intensidade que eu interpreto isso, eu posso perder a salvação. Por exemplo, tem pessoas que interpretam que João Batista é reencarnação de Elias. Quando a Bíblia diz que ele veio na força e no poder de Elias, as pessoas de outras religiões interpretam o quê? Que Jesus, que João Batista, ele é reencarnação de Elias. Nós sabemos que reencarnação não existe. Então você consegue perceber como essa interpretação errada pode me levar a perder a salvação? São pessoas que elas leem a Bíblia, mas elas não conseguem extrair lições da Bíblia de forma correta. Elas extraem lições erradas da palavra de Deus e logo elas vivem aquilo porque elas entendem piamente que aquilo é verdade. Por isso eu vou deixar um curso aqui embaixo, um link, né? Ele é do Manual do Pregador Vocacionado. Tenho falado em outros vídeos que, para mim, ele é o melhor curso hoje. Está com um valor muito baixo que você consegue fazer e onde o Wallace Mello vai te ensinar como ler, interpretar a Bíblia de forma correta para pregar, como extrair lições da Bíblia, como usar parábolas. Você vai aprender a fazer, por exemplo, criar um sermão e não ficar preso naquele sermão no momento que você estiver falando, conseguir fazer uma mensagem, preparar um sermão com início, meio e fim, tá? Então eu vou deixar o link aqui e também de um e-book gratuito. Esse e-book ele fala sobre como criar sermões eficazes. Ali também vai ter muita dica para você sobre isso aqui. As profecias de Jesus. Para que Jesus morresse por nós, e se tornasse nosso Salvador, havia uma série de profecias que ele deveria cumprir para que isso pudesse acontecer. Essas profecias estavam todas no Velho Testamento. Profecias desde o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, até Malaquias, que foi o último livro do Velho Testamento. E Jesus ele cumpriu todas, nenhuma profecia relacionada a ele na sua primeira vinda deixou de ser cumprida. Ou seja, o que eu escrevi aqui? Quando Jesus ele chega ao mundo, havia como fosse um manual, tá? Um manual de conduta, de regras que ele deveria ir fazendo. Página 1, página 2, são muitas profecias. Desde Gênesis até Apocalipse, até Malaquias, são muitas profecias acerca de Jesus. E Jesus ele tinha que cumprir todas elas à risca. Tinha umas que dependia dele, outras não dependia dele literalmente. Por exemplo, quando a Bíblia ensina, traz uma profecia que ele viria do Egito. Essa profecia que ele viria do Egito, por exemplo, não dependeu dele diretamente. Né? José e Maria fogem para o Egito quando ele ainda era criança, bebê, e alguns anos depois eles voltam. Mas todas essas profecias foram se cumpridas. Todas elas estavam lá, ninguém entendia por que estava lá, né? Algumas eles não tinham a menor noção por que estavam escrevendo, mas se cumpriram.
Porém, mesmo no Velho Testamento, havia profecias acerca de Jesus que seriam cumpridas na segunda vinda dele aqui. Como, por exemplo, a profecia de Judá, lá em Gênesis 49:9, ou seja, quando Jacó ele está para morrer e ele chama todos os seus filhos e começa a dar uma bênção para cada um deles. Havia também alguma profecia que se cumpriria no período entre a morte de Jesus na cruz e a sua vinda nas nuvens para buscar a igreja. Esse texto aqui, às vezes, ficou um pouco embolado. Vamos esmiuçar isso aqui. Quando essa profecia que eu quis dizer aqui são de Jacó, são profecias que estão no Velho Testamento que só vão se cumprir na segunda vinda de Jesus, tá? Quando Jesus voltar nas nuvens. Tem também aqui profecias que vão cumprir no período entre a morte de Jesus e a sua volta, que é o período da igreja, é o período que nós estamos voltando. Então, nesse período é que vai encaixar aqui essas profecias. Eu quero mostrar para vocês essas três profecias de Jesus que estão acontecendo aqui, olha, entre a morte de Jesus, tá? E a sua vinda nas nuvens. Então aqui entra essas profecias de Jesus. Nesse período, Jesus estava aqui na terra já. Ele também profetizou sobre vários acontecimentos. No capítulo 24 de Mateus é considerado um mini apocalipse, porque ali Jesus ele faz várias profecias sobre coisas que aconteceriam no período da igreja, ou seja, até ele nos buscar no arrebatamento. E é aqui então que aconteceria a grande tribulação, ou seja, no arrebatamento. Então, nesse capítulo aqui de Mateus, quando ele vai falar das profecias que aconteceria até ele nos buscar e as coisas que aconteceriam na grande tribulação, ele vai trazer para nós essas profecias que eu vou relatar com vocês aqui. Recomendo que, se possível, leia Mateus capítulo 24 para você entender bem isso aqui. O período da igreja de Jesus. Durante esse período da igreja, Jesus então ele subiu ao céu, enviou para nós o seu Espírito Santo. O papel do Espírito Santo é cuidar da igreja, interceder pela igreja e entregá-la a Jesus no arrebatamento. Então, enquanto a igreja está aqui hoje, Jesus subiu, o Espírito Santo cuida de nós, essas profecias começam a se cumprir. E quais são essas profecias? Olha que interessante. A primeira profecia é guerra. Então vamos falar sobre a primeira profecia, guerras. No capítulo 24 de Mateus, Jesus vai orientar a igreja presente e ele diz assim: acautelai-vos para que ninguém não vos engane. Isso por quê? Porque ele sabia que o diabo ele ia usar de todas as artimanhas para enganar os crentes, que quando essas coisas começarem a acontecer, nós não percebêssemos que isso era um sinal da volta de Jesus. Então Jesus prossegue no capítulo e diz que ouviríamos falar sobre guerras e rumores de guerra. Essa é uma profecia que está se cumprindo nesse momento. Nesse post que eu encontrei na internet de 2014, olha só, uma referência aqui de um artigo que eu encontrei de 2014, ele diz que de 162 países no mundo, isso nessa época, tá, gente? 162 países no mundo, apenas 11 não estão em guerras. Olha que interessante. De 162 países, apenas 11 em 2014, ou seja, eu estou gravando essa aula em 2020, né? Há 6 anos atrás, apenas 11 não estavam em guerra. Às vezes, estamos em um lugar sem conflito e pensamos que estamos bem, que não existe guerra, que o pessoal está inventando isso. Mas se você ligar a internet e começar a olhar aí sites de notícia, você vai ver que isso está acontecendo. Então nós temos aqui as guerras internas, as guerras de facções, né? Guerras hoje, irmãos, elas têm acontecido de formas que você menos imagina, né? Quando a palavra fala guerras e rumores de guerra, é tudo aquilo que pode causar a guerra. Então eu coloco aqui as guerras entre países, guerra entre facções, guerras
rivalidades, todo tipo de guerra que acontece, mesmo dentro da cidade da gente, isso é uma guerra, né? E essas guerras são sinais da profecia. Ao mesmo tempo que você se entristece porque tem pessoas morrendo nisso aqui, você glorifica a Deus porque é uma profecia que Deus falou e está se cumprindo. A segunda coisa é a fome. A fome foi outro sinal mostrado no capítulo 24 de Mateus, né? Segundo os relatórios das Nações Unidas de 2019, a fome ela aumenta no mundo e atinge 820 milhões de pessoas. Forte isso, né? 820 milhões de pessoas. E quando alguns têm mais do que precisam, outros lhe falta tudo. Em 2018, por exemplo, na minha igreja, eu tive à frente de um trabalho missionário. O que acontece? Esse trabalho missionário que eu estava fazendo, a gente tinha que ajudar com o trabalho de missões. E uma coisa que era o nosso carro-chefe na época, eu lembro, era o Haiti. Então, assim, a gente teve acesso a muito material do Haiti. E uma coisa que chocava muito era o seguinte, porque a gente conseguiu construir um centro lá de uma escola. Essa escola ajudava alguns alunos relacionados ao valor que a gente arrecadava, mas era um valor baixo, era um número baixo de alunos que a gente conseguia ajudar. E como essa escola ela não tinha muros, ela não tinha cerca, essas coisas, e as crianças que não participavam do projeto ficavam todas na porta, na janela, olhando as crianças que estavam lá dentro, aprendendo. No momento da refeição, eu achei a cena muito forte. Por quê? Porque no momento que estava sendo servida a refeição, as crianças da janela ficavam olhando. E não podia dar para as crianças da janela, porque se desse para aquelas crianças, para todo mundo, ia faltar para quem estava dentro da escola. Então, para quem viu a cena, é muito forte, é muito pesada. Teve uma época que o pastor orientou que desse uma refeição para elas, no almoço, uma janta e uma marmita para levar para casa. Só que essas crianças começaram a sofrer violência no meio do caminho, começaram a ser espancadas, algumas violentadas, simplesmente para roubar essa marmita deles, porque a fome estava muito forte lá. Tá? E hoje tem muitas pessoas do Haiti convivendo no nosso meio. E a gente pensa que isso é uma invenção, mas não. A fome está aí. A fome ela é um sinal da volta de Jesus. E essa profecia é interessante que uma vai agindo junto com a outra. Ainda continua tendo guerras e continua tendo fome. E por último, a peste, né? A peste é outra coisa muito forte que Jesus profetiza aí no livro de Mateus. Foi a peste. As pestes hoje estão muito presentes. Quando falamos de peste, é interessante notar que a peste ela tem o poder de aproximar e afastar as pessoas de Deus. Como assim? Quando surge uma peste nova, uma novidade, as pessoas tendem a encaixar aquela peste na Bíblia e todo mundo começa a falar que Jesus está às portas, que Jesus está voltando. E isso leva muitas pessoas a aceitar a Jesus ou se reconciliar, ou seja, então, nesse sentido, a peste aqui, ela está aproximando as pessoas de Deus, entende? Por quê? Porque o medo sobre aquela doença, sobre aquela peste que está vindo, ele age sobre aquelas pessoas e aquelas pessoas com medo de morrerem e irem para o inferno, o que elas fazem? Aceitam a Jesus. As pessoas começam a encaixar aquilo na Bíblia, falar, olha, que a Bíblia falou sobre aquela peste está na Bíblia, e as pessoas então voltam para Jesus. Isso, irmãos, aconteceu em várias pestes ao longo da história, em guerras, né? Eu lembro um relato, não que eu vivi, mas eu lembro de ter lido sobre a Primeira Guerra Mundial, que as pessoas encaixaram todas as profecias na Primeira Guerra Mundial, afirmando que aquilo era um sinal da volta de Jesus, que Jesus ia voltar. Então houve um aumento muito grande de evangelho, de pessoas aceitando Jesus e indo para a igreja. O problema é que aí vem aqui o poder de afastar. Quando a peste passa, a pessoa viu que Jesus não voltou, tá? O medo vai embora,
essa pessoa então, ela esquece de Jesus e volta novamente para a sua vida. Ela sai da presença de Deus e volta novamente para a sua vida. Porque agora elas entendem que Jesus não vai voltar. Quando vir outra peste, elas voltam de novo. Correr a presença de Deus. Então, coloquei aqui, olha, foi assim em vários momentos da história. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra, a peste negra. No momento em que eu estou escrevendo isso aqui, o coronavírus ou o Covid-19 também é uma peste. E para mim, é a maior que eu estou vivendo. Que eu estou presenciando, está sendo essa. Muitas pessoas estão dizendo que é o fim do mundo. Muitas pessoas estão encaixando versículos bíblicos aqui, falando que Jesus está voltando, né? O problema é que, quando isso aqui passar, hoje, nós estamos sendo orientados a evitar irmos na igreja, né? A igreja ficou fechada há muito tempo, algumas igrejas ainda estão tendo culto online, as igrejas que estão abertas não estão funcionando normalmente, dividiram o período de culto, o culto é bem menor, com bem menos pessoas, e mesmo assim está todo mundo desesperado para ir para a igreja. O problema é que quando o corona passar, em nome de Jesus vai passar, encontrarem uma cura para isso aqui, o que acontece? A maioria daquelas pessoas que hoje estão preocupadas com o mundo, com medo do mundo acabar, querendo ir para a igreja, essas pessoas também, junto com o corona, elas saem também. O corona foi embora, elas foram embora também da presença de Deus, tá? Então, recapitulando aqui, quais são as 3 profecias de Jesus que estão se cumprindo hoje? É a guerra, a fome e a peste, tá? Se você gostou, novamente eu vou pedir para você, inscreva no canal para ajudar a gente, deixa o seu like, tá bom? E não esqueça de conferir o curso que eu falei para vocês aí, Manual do Pregador Vocacionado. Acesse a página do curso para você ver como que funciona, dar uma olhadinha. Ou então, não, irmão, agora eu não quero comprar nada. Tem o link aí de um livro, um e-book gratuito que vai ensinar você a elaborar sermões eficazes e se preparar contra tudo isso aqui. Tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Até mais.